fazer então um mantra de introdução, né, para a gente dar sequência aqui no nosso estudo, tá? Hari Om Bhagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, porém o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o achote do conhecimento védico. A tal mestre espiritual, que é compassivo com as almas condicionadas caídas, que é autêntico e bem-aventurado, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração repleto de gratidão e minha mente plena de satisfação. Hari Om, Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada, Shanti. Narayana Namaskritya Naranteva Narottamam Devi Sarasvati Vyasa Tatodayamudiraye. Antes de recitar as escrituras sagradas dos conhecimentos védicos, deve-se oferecer respeitosas reverências a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos conhecimentos védicos, e a Srila Prabhupada e a sucessão discipular, os propagadores de tais conhecimentos. Nasta praishu abhadreshu nityam bhagavata sivaya bhagavati utamash loke bhakti bhavati naistiki. Ouvindo regularmente os conhecimentos purificantes que estão repletos de sabedorias védicas e prestando serviços devocionais amorosos aos devotos puros, cooperando com a missão da propagação dos santos nomes, o serviço devocional puro de amor a Deus se estabelece no âmago do coração como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, nós estamos com a Nali, o Bhakta Gandiva, a Joana, a Márcia Regina Moscato, a Raquel Rezende e a Renata Magna Torres, a Tulasi Puja. Muito bem, pessoal. Vamos começar então, vamos dar sequência então nesse momento, né, que nós estamos já bem adiantados do processo, né, da investigação desse princípio, que é o rastreador. Eu acho que tem um telefone ligado aí, se eu não me engano. Será que é o meu mesmo? Não. Então, olha só. Nós fizemos aí um apanhado geral, né? E agora nós podemos já começar a entrar na análise, no estudo direto de como é que o rastreador funciona dentro da simulação, né? Dentro da simulação. Por quê? O que acontece? Agora o rastreador ele começa a ser útil, ele começa a ser realmente, deixa eu ver se eu só coloco aqui para aparecer pelo menos a refulgência do fogo ali. Ele passa a ser realmente pragmático, porque quando nós desmistificamos, quando nós damos, por termos feito essa contextualização do rastreador na relação com a mente do Criador, isso proporcionou ao rastreador, ao conceito do rastreador, uma autenticidade de constituição de ser. Por quê? Nesse mundo, nesse universo em que nós estamos interagindo, é muito comum ideias mirabolantes ou, enfim, conceitos extremamente subjetivos e abstratos, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, você
é você tem no mundo da astrologia, do esoterismo, né, do misticismo, das pedras, né, enfim, das diferentes terapias. Então é muito comum uma linguagem impessoal, porque é teologicamente mais confortável, politicamente correto, né, e religiosamente assim, universal. E esse universalismo, essa tendência, não é, ao politicamente correto no sentido universal da teologia, acaba comprometendo a qualidade das afirmações, porque você não precisa demonstrar nada de maneira objetiva, você simplesmente pode colocar as coisas de forma subjetiva, porque nesse mundo o que predomina é a intuição, é a vidência, a clarividência, é a manifestação do eu pessoal. Inclusive um dos padrões é o eu sou, afirmações mais assim super valorizadas para a intuição. E o que acontece? Com essa tendência nós excluímos as pessoas de mente mais racional. Nós simplesmente as eliminamos como sendo pessoas incapazes de compreender o nosso universo. Então, isso fica assim muito suspeito, porque um conhecimento que não possa ser explicado para pessoas inteligentes e racionais é um conhecimento suspeito. Eu sinto muito, ele é suspeito, tá? Porque pessoas inteligentes e racionais, elas podem ser sim fisgadas na sua racionalidade, na sua inteligência, para se entender alguma coisa. Desde que aquela intuição tenha uma área daquele conhecimento que possa ser evidenciado por metáforas, por comparações lógicas, por evidências convincentes. Não é necessário que sejam provas absolutas, empíricas, mas ao menos é preciso apresentar algumas evidências convincentes de que aquela afirmação é procedente e não apenas fruto do devaneio, né? Para não dizer, meu nome já é Devananda. E ainda com afirmações muito esotéricas, aí complica mais ainda, porque de Devananda para devaneio é um pulinho. Então, eu tenho que tomar muita precaução de que eu estou representando um conhecimento muito, muito respeitado, é um conhecimento muito sério, e eu tenho que ter muito cuidado para que a maneira como eu vou apresentar esse conhecimento, que é o mundo da astrologia, não seja confundido com a ideia do que nós temos de astrologia, o que predomina no mundo atualmente. Eu estou representando uma área muito delicada, porque se eu estivesse representando apenas a área da metafísica, eu não precisaria entrar muito nos méritos de lidar com essa sutileza, essa instabilidade, não. Porque eu não ia entrar em termos muito esotéricos, e aí ficaria de certa forma mais fácil, né? Porém, como eu estou tentando representar Deus, utilizando para isso, não utilizando, mas através do mecanismo da astrologia, o que torna a operação muito complexa e, de certa forma, de um nível um pouco difícil. Mostrar isso de maneira plausível, com raciocínio convincente e, ao mesmo tempo, apresentando conceitos altamente intuitivos e esotéricos, num certo sentido de serem herméticos ou confidenciais, que depende de uma certa disponibilidade, de flexibilidade do espírito em relação o seu momento de desenvolvimento da glândula pineal, ou seja, que é o que permite a pessoa ter interações extrafísicas. Então, esse conhecimento ele depende muito que a pessoa tenha um certo florescimento da sua intuição, da sua capacidade de fazer essa ponte, né, entre o tridimensional para o subjetivo, que é, na verdade, o transcendental, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser demonstrado de maneira pragmática para sustentar aquilo que nós estamos fazendo, porque senão chega um momento que, inclusive, nós, por exemplo, não conseguimos levar isso adiante. Eu, particularmente, por exemplo, sinceramente falando, eu acho que eu já mencionei aqui, se eu tivesse que acreditar que o planeta Saturno, por exemplo, que é uma bola de gás, ele é lindo, ele é simplesmente assim, é de chorar.
Quando eu vejo as imagens da NASA, da sonda Cassini, que já saiu, já passou Saturno, já está chegando lá na frente, lá em Netuno, quando mostra as fotos de Netuno, de Urano, quando o telescópio Hubble mostra um planetinha lá próximo de Alfa Centauro, sabe, assim, é de chorar, dá vontade de chorar, de tão lindo que eles, tão encantador, tão espetacular, divino, maravilhoso que é o universo, a criação, a beleza artística, a graciosidade das formas, é simplesmente de chorar. É assim, a expressão que eu tenho quando eu olho, quando eu assisto, eu já chorei muitas vezes e já dei meus parabéns muitas vezes para Vishnu, abraçando ele no meu coração e dando parabéns porque você é muito lindo. Para construir isso, por favor, mantenha-se sendo Deus. Então, mas sinceramente falando, para mim, ter que acreditar que Netuno, que é uma bola linda de gás, determina como é que as coisas vão ser na minha vida, ou Saturno, que também é uma outra bolinha de gás, que é simplesmente estonteantemente gracioso. Se a gente pegar Saturno e colocar na Terra, por exemplo, ele flutuaria no nosso oceano, porque ele é uma bolinha de gás, então ele não afunda. Ou Júpiter, sabe? Se eu tiver que realmente acreditar que esses planetas são senhores do meu destino, ou que eles determinam o meu destino, se eu tivesse que pensar assim, eu jamais aceitaria a astrologia como algo sério. Nunca conseguiria. Entende? Eu acho que muita gente também não consegue. Muita gente que precisa de explicações mais evidentes ou mais plausíveis, né, para serem aceitas, estariam de fora dessa operação, e eu seria possivelmente uma delas, como eu fui durante muitos anos. A minha esposa sempre foi mística, assim, curte assim, esse mundo, né, da intuição, porém nunca me convenceu os argumentos que eu via para justificar isso daí. E eu sempre pensei assim, como que um planeta lá distante vai determinar, é uma bola de gás completamente impessoal, irracional. Não faz sentido esse raciocínio, não faz sentido essa ciência. Isso é psicologia aplicada, é terapia de grupo, é legal para bater papo, para conversar, para fazer amizade, para rir, para se divertir, mas para aplicar isso na vida como algo pragmático, aí já é um exagero, já é uma pretensão e eu tô fora. Então eu sempre tive esse posicionamento, por isso que para mim só funciona o conhecimento védico porque me permite fazer a relação entre a inteligência racional e a intuição espiritual. Permite juntar essas duas peças. Se um conhecimento não me permite fazer essa junção, ele simplesmente não é verdadeiro. Para mim, simplesmente não é verdadeiro. Porque se uma coisa verdadeira, ela se encaixa facilmente numa outra coisa verdadeira. Se não houver esse encaixe, é porque tem alguma coisa errada aí. E o conhecimento védico, ele me permite fazer essa relação de conexão, né? Por isso, entender o universo como uma simulação permite entender que esse Criador é inteligente e também racional, né? Uma pessoa pragmática e com uma capacidade altamente precisa em termos de perfeição tecnológica. Portanto, uma pessoa assim eu consigo respeitar, entendeu? E ao ter criado esse rastreador, que é o código AK, facilita para que nós que estamos do lado de cá, não está aí. Esse é um código que eu não tenho nos Vedas, mas funcionaria para nós, né? Para quem está do lado de cá, ter o código AK à disposição ajuda muito no norteamento, é um rastreadorzinho. E com esse rastreador, eu posso usar esse rastreador para conectar com o programa de fundo, o seu programa base. E aí eu posso me nortear como sair da floresta. Eu acho isso fantástico, eu acho isso misericordioso para quem está preso na ilusão da escuridão dessa simulação que é o chamado mundo material. Dentro dos Vedas é conhecido como Jagat, que significa manifestações fenomenais, né? Ou fenômeno manifesto. Então,
Vamos lá então agora, pensando já, vamos deixar ali o Criador observar a nossa atividade e vamos agora ver o que a gente consegue fazer com essa pecinha, porque agora a gente já sabe que essa peça é funcional, é racional, né? Ela faz parte de um programa maior e é uma peça inteligente. Agora vamos testar a nossa capacidade de olhar a peça e usar essa peça de maneira funcional para que possa nos orientar para quê? Qual seria a utilidade dessa peça? Nos orientar a sair do labirinto. Nós vamos usar essa peça não para a gente se autodeliciar conosco mesmo. Tudo bem, essa parte já está intrínseca. Pode curtir, pode se divertir conhecendo o rastreador, não tem problema nenhum. Só não pode esquecer da funcionalidade objetiva do rastreador, porque senão fica um raciocínio autista. Ou seja, você isola o princípio fundamental do rastreador e cai numa bolha de observação meramente vaidosa. E isso não é o propósito do rastreador. O rastreador ele deve ser entendido como sendo uma peça funcional para arrastar o ser para fora do ciclo da ilusão de Maya, que é o renascimento e morte, o samsara, essa escuridão fundamental que pressiona a entidade viva a permanecer em estado catatônico, ou seja, estado de choque, que é um coma fundamental que justamente a obriga a permanecer nascendo e renascendo nesse assim chamado mundo material. Correto? Procede isso, Joana? Procede, Deva. Procede, minha mente aqui está viajando junto com você, assim, nessa viagem transcendental. Você acompanhou o raciocínio? Tudo fazendo sentido, acompanhei. Quer acrescentar alguma coisa, Renata? Oi, Deva, não. Está tudo ótimo, obrigada. Tá ok? Tá ok. Muito bem. Deva, Sim. então, eu tô falando do AK, né, o indicador da alma, né, mas somos nós, nos conhecermos para poder fazer o rastreamento, né? Nada mais é que isso, né? Exatamente. Nada mais é que isso. Exatamente. Quando a gente olha a peça isolada, essa afirmação é válida. Nada mais é que isso. Mas se essa afirmação for dissociada da mente do Criador, ela fica simplesmente uma vaidade intelectual de esotéricos. Entendeu? Porque o universo esotérico é muito vaidoso. Porque como o que predomina é a intuição, então é um campo muito fértil para a esquizofrenia. De que eu sou intuitivo, de que eu tenho uma intuição, de que uma entidade desce em mim e tal. Então fica muito aberto, fica muito democrático, sem necessidades de apresentações mais evidentes, de que as peças se encaixem em longo prazo. E isso é um campo muito fértil para a vaidade humana, entendeu? Então, essa vaidade humana é uma autolatria, é um êxtase porque você, dentro do universo esotérico, como a ideia é que todos se fundem na luz, todos são Deus, num certo sentido, portanto, autoadorar-se não está completamente errado, porque é autoadorando-se você está adorando a Deus. Existe uma sutileza por detrás. E a pessoa acaba adorando o Ahamkara, ou o falso ego, acreditando que está adorando o Atma, que é uma parte de Deus de fato. E adorar o Atma significa que você admite necessariamente a fonte da criação do Atma. Portanto, para o Atma se torna muito mais atrativo adorar o Atma Supremo ou a fonte dele do que ele próprio, do que ela própria. O Atma que se autoadora chega à conclusão de que, como eu sou infinitesimal, a minha capacidade de experimentar sensações divinas é, portanto, infinitesimal. Mas, quando eu me conecto com o Criador, com o Absoluto, e o adoro, a minha capacidade de sentir sensações infinitas de êxtase e ananda aumenta infinitamente. Então, é muito mais inteligente adorar o Supremo. Isso é a autoadoração mais perfeita, que é quando o ser percebe que adorar o Supremo
é muito mais completo do que adorar-se a si mesmo. Adorar-se... Tô só desculpa, pode terminar. Tô só aproveitando para esticar o raciocínio, para ampliar a colocação que você fez. Então, quando se faz... A minha preocupação é simplesmente essa a princípio, né? Porque como nós lidamos com uma ciência que é a ciência védica, ela exige que o pensador não a aceite fanaticamente ou não a aceite simplesmente por aceitá-la. Ela exige que o pensador pense o conhecimento. E isso significa o quê? Correlacionar tudo isso com o princípio criador, que é inteligente. E quando nós isolamos esses conhecimentos, quando nós pensamos esses conhecimentos de forma isolada, ele fica autista no sentido, não no sentido de pejorativo, de ofender ou destratar a pessoa autista, mas no sentido conceitual de isolamento existencial, que é uma das características proeminentes do esoterismo, que as pessoas lidam com as pecinhas como pecinhas por pecinhas. E não existe a preocupação nem a responsabilidade de ligar essas pecinhas com o objetivo do Criador ou com a mente do Criador. Então fica muito fragmentado e um pouco irracional, de certa forma. Então, nós precisamos sempre correlacionar as duas coisas para que o nosso raciocínio seja maior, mais amplo. Ou seja, nós sempre precisamos colocar o Criador, o Senhor Supremo, Bhagavan, dentro da equação para a equação ficar completa. Se a gente tira a Bhagavan da equação, a equação fica autista. E isso acaba ficando... Desculpa, eu queria só lembrar o professor Arduin, ele fez um comentário que me deixou muito pensativa lá no grupo dos buscadores. Foi um comentário que ele começava dizendo a importância da gente, diante de uma questão, seja ela qual for, da gente fazer uma meditação, da gente ter algum momento reflexivo para dar oportunidade de nós, quanto alma, avaliar a situação ao invés do nosso ego, né? De nós estarmos diante de uma situação como ego, como o completo ego, né? Porque realmente quando a gente não tem esse momento, é um momento reativo, um momento onde a gente dá espaço, aumenta o tamanho do ego e diminui, tira o espaço de nós, quanto alma, estarmos respondendo ou avaliando aquela questão, né? Exatamente. É justamente isso que nós costumamos fazer. Sempre que a gente vai continuar o caminho, a gente tem que olhar o que nós já fizemos, ponderar se o caminho que nós já fizemos procede, se ele é consistente para continuar. Porque se a gente olha para trás e verifica que isso daí não me parece consistente, então também tem que ver se a sua percepção de que não é consistente ou se é apenas mais uma das variações da instabilidade mental. Se a observação racional do caminho demonstrar que é consistente, então o que é inconsistente é a sua percepção de que talvez não seja inconsistente. Aí também tem esse fato aí. Por isso que a gente tem que estar sempre revendo o que nós estamos fazendo. Então, revimos o que nós estamos fazendo, sabemos que isso tudo está relacionado com o processo, que é o objetivo último de todo esse conhecimento, que é liberar o ser, tirar o ser do condicionamento da existência material, chamada material, e alcançar o estágio de liberação. Agora que a gente já tem esse parâmetro, e eu não raras vezes, ou seja, comumente vou trazer sempre na pauta essa percepção, porque no estado condicionado as coisas descem, entendeu? As coisas descem. A chuva cai e desce, a gravidade da Terra puxa as coisas para baixo. No passado remoto, quando não havia tantas distrações, porque agora nós olhamos para os equipamentos. Então a nossa cabeça está sempre voltada para baixo. No passado remoto, as pessoas, como elas não tinham esse hiperfoco, então elas ainda conseguiam olhar para cima. Só que elas não tinham conhecimento para entender, então elas apenas contemplavam o céu. Hoje, elas têm conhecimento, então, e ao mesmo tempo, elas têm a distração da tecnologia. Então, o que aconteceu com elas? Elas olham para baixo, entendeu? Então, elas andam olhando para baixo.
Também as cidades são cheias de poluição. Elas vão olhar para cima para quê? Para ver a poluição? Então elas olham para baixo. Por isso, nas cidades, o índice de depressão na verdade, é quase que absoluto. Nas cidades, né, grandes principalmente, que o índice de depressão é muito maior. As pessoas olham para baixo e em cima tem uma película que impede a luz. Então elas ficam no escuro constantemente. Isso, né, acentua o modo tamaguna, tamas, que é a ignorância, e portanto a depressão vem como consequência. E como nós temos o hábito, né, condicionado de olhar para baixo devido à gravidade, devido à escuridão, devido aos condicionamentos, então a gente fica meio hiperfocado, olhando pequenas pecinhas assim. E o nosso trabalho de investigação requer que nós olhemos no futuro. Então é preciso de vez em quando manter a cabeça lá na frente, porque a nossa tendência é essa, ó. E eu não posso lidar com isso assim, porque senão eu vou estar andando numa direção e vocês podem ficar para trás olhando as pecinhas perdidas no chão. Então eu preciso que a cabeça se mantenha olhando para cima para a gente continuar juntos, porque senão eu vou e vocês não conseguem acompanhar. Então é preciso que de vez em quando eu faça esse movimento para que a coisa seja vista no panorama, lá na frente, em termos de longo prazo. Porque como é uma viagem longa, a gente não pode perder de vista o objetivo. Senão a gente se perde na distração florida de alguma eventual paisagem do caminho e perdemos o foco da viagem e perdemos o tempo. E perder o tempo na viagem significa samsara. Entendeu? Porque o pacote de dados ele dura uma média de 70 a 100 anos no momento. Então não tem tanto tempo assim para se distrair com as paisagens. Tem que focar. Entendeu? Ou foca ou fofoca. E fofocar é retornar. O melhor é focar para não aqui estar. Tá bem poético hoje, né? Mas, vamos lá. Então, veja bem. Agora, eu tenho um vídeo já pronto que eu sempre passo para todos aqueles que fazem o mapa comigo, depois que eu dou a explicação do rastreador, da funcionalidade do rastreador, uma explicação básica, né? Porque afinal de contas, assim, entender esse conhecimento, tem gente que simplesmente não entende nada, né? Assim, e alguns é que ficam um pouquinho mais curiosos, mas normalmente as pessoas não entendem. Só que simplesmente por ouvir o conhecimento, a semente já entra, então já começa ali o processo da liberação do ser. Aqueles que conseguem despertar uma curiosidade é porque já estão um pouquinho mais amadurecidos, né? E aí é claro que chama a atenção. Mas, de modo geral, as pessoas bem aprofundar, é como alguém está dormindo, né? Se você fala fulano, se a pessoa está semi-acordada, ela já responde. Tem pessoas que você tem que ir lá e chacoalhar, para que ela, vai acordando muito aos poucos. E tem alguns que você chacoalha, a pessoa acorda, resmunga, reclama com você e volta a dormir. Tem isso também, né? Mas aqueles que, assim, quando você simplesmente faz um movimento no ambiente, eles já estão despertos e interessados, são esses alunos que normalmente conseguem assimilar mais perfeitamente esses conhecimentos. E é nessa posição em que nós temos que estar, entendeu? Bom, então tem o vídeo, que é um vídeo, chama-se O Retorno do Ser, né? Que ali eu fiz uma breve explicação de como é que funciona o processo da saída até o retorno. Tá? Então vou fazer aqui uma breve contextualização. O que acontece? O universo é como um corpo, né? Inclusive chama-se Mahapurusha, que significa, Maha significa grande, Purusha, pessoa. Então o universo é semelhante ao corpo de uma grande pessoa. E todos os sistemas solares, né, esse daqui não é o único, existem outros sistemas solares por aí, existem muitos sistemas solares por aí, tem uma configuração criptografada, quer dizer, que é um pacote de dados criptografados. E os sistemas solares, onde tem muitos sistemas solares que são como se fossem óvulos falsos, né? Como, por exemplo,
na epopeia, né, do nascimento, em que os espermatozoides eles encontram óvulos no caminho. Esses óvulos são atrativos, parecidos com, de certa forma, com os óvulos, com o óvulo original, mas não são, então são falsos. É uma rede de óvulos falsos ao redor do óvulo verdadeiro. Então, por quê? Isso é um sistema de segurança. Sempre que há, por exemplo, agora nós seres humanos estamos tentando encontrar sistemas solares onde haja vida inteligente. E nós encontramos muitos sistemas solares que são, diríamos, assim, falsos, que não possuem, são estéreis. Até que nós consigamos encontrar um óvulo verdadeiro, ou seja, um sistema solar em que haja um planeta semelhante à Terra, que tenha vida e inteligência, terá dado tempo de nós evoluirmos moralmente para que justamente nós não façamos mal àquele outro planeta, porque pode ser que aquela civilização seja relativamente inferior à nossa em termos de tempo de progressão e, portanto, nós vamos encontrar lá, sei lá, habitantes da Idade Média com uma quantidade imensa de minas de ouro e recursos minerais, e se nós não tivermos moral desenvolvida o suficiente, nós vamos lá e vamos destruir aquela civilização. Então, as distâncias universais têm essa função de dar tempo para que uma civilização se desenvolva moralmente, tecnologicamente e naturalmente, né? Mas que também se desenvolva moralmente a ponto de ser capaz de usar a tecnologia para não machucar ou prejudicar outros que são menores na escala de evolução, né, tecnicamente falando. E por isso esses sistemas solares falsos têm também essa função de retardar a capacidade desses investigadores ou desses exploradores universais de conseguirem chegar nos óvulos verdadeiros antes que tenham desenvolvimento moral, né? E essa é uma das funções desses sistemas solares estéreis que tem ao redor de um sistema solar fértil. O nosso sistema solar é um sistema solar fértil, portanto é o equivalente de um óvulo verdadeiro. E nós temos a Terra e aqui estamos nós fecundando a Terra, né? Agora, todos os sistemas solares verdadeiros, ou seja, todos os óvulos férteis, eles possuem uma criptografia inteligente para funcionar como uma linguagem de comunicação com o jogador inteligente local. É uma linguagem inteligente para os jogadores inteligentes, tá? Ou seja, né, vida inteligente. Então, até que o jogador consiga decodificar o código, a criptografia, é uma média de uns 200 mil anos. A média geral é de 200 mil anos, né? Como, por exemplo, a média geral de uma criança para falar as primeiras palavrinhas são 2 aninhos, né? Talvez 1 aninho e meio, 2 aninhos. Para que ela possa ir frequentar uma escola, 6 aninhos, né? Para que ela esteja alfabetizada completamente, 8 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos, né? Então você tem uma média geral em que você consegue descarregar conhecimento complexo. Por exemplo, alfabetizar uma criança, a média geral 6 a 7 anos. Tem gênios, tem crianças com 4 anos que já até tocam músicas complexas de Beethoven, tem casos. Mas de um modo geral, 6 aninhos, 7 aninhos, o processador está completamente formatado para fazer decodificação de complexos de códigos criptografados. Por exemplo, ler, né? Decodificar criptografias. E isso é necessário um programinha hacker instalado no processador que permita ao jogador a capacidade de hackear os códigos criptografados, abrir esses códigos e interpretar a fonte de informações ali dentro. Isso é basicamente um programinha hacker. Ler é um programinha hacker, né, que é instalado quando nós somos alfabetizados. Então a professorinha ela baixa um aplicativo, instala esse aplicativo no processador e nós então passamos a utilizar esse aplicativo e nós dizemos que agora já sei ler. Na verdade, numa linguagem mais técnica seria que eu, né, assim, hackeio, sou um hacker e consigo quebrar os códigos e, enfim, entrar na fonte de informações e até alterar aquelas fontes se for necessário. Então é um programa hacker, basicamente. Matemática é outro programa hacker. Então nós
fazemos os downloads e isso nós chamamos de aprender, né? Ler, escrever e tal, matemática, conhecimento, são todos programinhas hackers que nos permitem quebrar os códigos e interpretar as fontes de informação. Entender a criptografia completa do sistema solar enquanto bússola, que é um rastreador para sair da floresta absoluta, que é o universo, é necessário um programa hacker sofisticado. Esse programa chama-se Jyotishan, que é o sistema de conhecimento védico que justifica a análise astronômica e a percepção do funcionamento metafísico dessa astronomia. Isso chama-se Jyotishan, ou o que nós conhecemos aqui como astrologia. Os homens, né, os jogadores humanos, eles intuitivamente, né, eles olham para o céu e tentam encontrar significados nisso daí, que é natural, né? Essa intuição de buscar conhecimento, porque o jogador ele já vem com um certo mecanismo compulsório, ou seja, ele já vem com aquela ânsia de entender o que está acontecendo. É um jogador, então precisa jogar. Então, quando ele já começa a jogar, ele já começa a olhar e ver o que está acontecendo, porque ele precisa decodificar tudo isso daí. E em termos de grupo, para se chegar até começar a dominar a tecnologia do conhecimento que permite fazer um movimento elástico absoluto, ou seja, de sair completamente do jogo, a média é de 200 a 210 mil anos, mais ou menos, né? Que é quando se pode falar desses conhecimentos de uma maneira científica ou pragmática, como é o que nós estamos fazendo aqui agora. Se a gente rastreia, por exemplo, o histórico de evolução humana, é mais ou menos isso, 200 mil anos que o processador humano consegue fazer esse tipo de racionalização, né? Então a gente está num momento aí que é um momento, como se fosse aí uma metáfora, seria o equivalente como se nós fôssemos aí crianças de 9, 10 anos, descobrindo que a gente, né, pode andar de bicicleta até algum lugar. Enfim, nós estamos começando a explorar esse mecanismo todo, tá? Mas o conhecimento é para adultos. Embora nós sejamos crianças, esse conhecimento é para adultos. Então ele exige que essa criança fique adulta, né, pelo menos na hora de racionalizar as coisas. E aí estamos nós tentando, né, essa maturidade de conhecimento, e agora a gente tem o rastreador nas mãos. O nosso sistema de codificação, que é o nosso sistema solar, ele possui na sua base 7 planetas visíveis, tá? Então, essas 7 chaves, ou esses 7 códigos, esses 7 criptogramas, são conhecidos como grahas. Grahas significa, como se fosse imãs, são 7 imãs, ou grahas é como que agarra, né? Então, um imã, por exemplo, ele te agarra. Então, são 7 imãzinhos que estão presos entre si, né? São 7 pontinhos que estão presos entre si e fazendo... É como o Copérnico, quando ele fez o primeiro modelo, que seria o sistema solar, ele fez uma maquetezinha das bolinhas, né? Ele colocou ferro, bolinha com ferro e tal, ele montou tudo direitinho e colocou para girar, né? Ele girava um manualzinho lá, uma maneta, né? E aí o universo todo ia girando, então você via aquelas bolinhas assim interagindo, o movimento retrógrado de Mercúrio, uma coisa muito interessante. Então você vê que aquilo eram como chaves realmente se combinando. E essa é a função. Agora, o nosso universo específico nós temos aqui uma matemática que existe em outros universos também. A gente está falando de rastrear o universo, de explorar o universo. Esses conhecimentos nos permitem explorar o universo, né? Que é as fórmulas matemáticas que permitem construir equipamentos que possam superar, né, a velocidade da luz, dobrar o tempo, a química para produzir assim, combustíveis capazes de vencer a gravidade do sistema solar, etc. Esses conhecimentos todos nos permitem explorar o universo, ou explorar o jogo, ou explorar o campo do jogo. Agora, o conhecimento que nos permite sair do jogo é metafísica.
tá? Então, assim, a gente, né, precisa saber disso daí, ou pelo menos manter isso daí na nossa pauta. Então, esse sistema solar, o universo, esse universo específico, ele tem uma base matemática, uma matriz matemática de elasticidade máxima 9. Ok? 9. Quando a gente singulariza esse princípio, nós temos o 3. Tá? Inclusive, como os números não são criação humana, as formas geométricas das criptografias do sistema que é o aplicativo à matemática são números védicos, tá? Não são árabes, não, romanos, babilônios, nada disso, tá? São védicos, ok? A forma dos números, o 3, o 1, o 2, o 3, o 4, são védicos. Esse conhecimento é de fora do planeta Terra, tanto é que por isso que ele funciona tão bem para nós. Eles são védicos. E esse número 3, se vocês repararam, né, como eu já expliquei em outras ocasiões, é a forma do Om, que significa o absoluto. Tá? Então é a singularidade máxima. Tá? O 9 é a elasticidade máxima do sistema. Então, 9 é a configuração máxima matemática para esse universo específico. Há outros universos, né? E aí a gente não precisa nem pensar em outros universos, porque o nosso já dá conta de nos sufocar de espaço. Então não é nem preciso se preocupar muito com outros universos, né? O nosso aqui já é o suficiente para nos manter mergulhados, né? Bem ocupados, digamos assim. A terapia é bem intensa, o suficiente para nós. Mas quando a gente vai usar a astrologia como base para poder lidar com essa criação, nós só precisamos de 9 fatores, de 9 criptogramas. A gente não precisa mais do que isso, porque após o 9 é uma repetição dos anteriores. Por exemplo, o 10 é a repetição do 1 com 0. Nós temos o 10, certo? 12 é o 1 com 2. Então você vai repetindo, recombinando os números. Por isso que na astrologia védica, né, no curso de astrologia, tem um vídeo em que eu explico isso. Por que nós não usamos, por exemplo, Plutão, Netuno, Urano e tal, séries? São catalogados hoje, a NASA já tem mais ou menos 2.000 planetas semelhantes a Plutão, e alguns até maiores do que Plutão, no sistema solar. Então, se a gente for usar todos os planetas que os telescópios descobrem no sistema solar, a gente não vai nem conseguir abrir o mapa. Abrir o mapa é tipo, sabe aquelas brinquedos, quem lembra do Silvio Santos, o programa do Silvio Santos, que tinha uma brincadeira que as crianças iam lá abrir uma latinha, saía ou uma flor ou saía uma cobrinha, né, de dentro da latinha. Então, assim, se a gente abre um mapa considerando todos os planetas que são catalogados hoje, sabe, explode tanto planeta que você não consegue nem começar o mapa, sabe? Lilith, Ceres, Plutão, Netuno, Urano, muita informação, overdose de informação, não é necessário. A gente só precisa de 9 para fazer toda a variedade de raciocínio de maneira suave e, enfim, visual, né, para não ficar poluído de informação, tá? Agora, são 7 planetas visíveis e são 2 códigos mais sutis. Que é para também dificultar o nível do jogo, né? Quando você tem um videogame, um jogo, você tem, né, jogadas evidentes e você tem algumas jogadas que você vai descobrindo aos poucos que existe esse tipo de jogada. Então, são 7 planetas visíveis e são 2 criptogramas mais leves, programas mais sutis, que são os eclipses do Sol e da Lua, representado nos criptogramas Rahu e Ketu. Então aí nós temos 9 elementos no total. Então, desses 9 elementos, ok, desses 9 criptogramas, dessas 9 chaves, né, desses 9 códigos, um deles vai assumir a posição do rastreador, tá? Existe um rastreador absoluto, que é uma espécie de pista, digamos assim,
para acostumar o jogador com a possibilidade de que haja esse equipamento, que é o Atma Karaka natural. Ele é representado pelo Sol, tá? Então, muitos astrólogos vão pensar em Atma Karaka, já vão direto para o Sol, que é assim, que é a informação básica. Agora, se for fazer uma utilização mais se for dar um zoom no princípio, que é o Atma Karaka, então o jogador vai acabar vendo o Atma Karaka, que é o Chara Karaka, tá? O Stira Karaka, que é fixo, é o Sol. É um primeiro nível. Quando ele dá um zoom no Sol, ele consegue enxergar o Chara Karaka, que é o funcional. E o Chara Karaka, ele pode ir mudando, porque a alma vai migrando de série a série, então Chara significa instável, ou seja, mutável. Então é o indicador mutável da alma. Então ela vai, porque a alma é fixa, a alma é absoluta, mas as séries são fixas também, mas num certo sentido, como o jogador vai pulando de série em série, então os caracas vão mudando, né? E para conseguir ver exatamente a localização do jogador, onde é que ele está, nós precisamos do Chara Karaka, tá certo? E é como se fosse o ponteiro das horas e do minuto, tá? Que horas são? 3 horas. Agora, qual exatamente momento das 3 horas é? 3 horas e 17 minutos. Então tá, agora eu já sei. Entendeu? Então, pode fazer uma pergunta? Sim, pode. Relacionado a isso aí, poderia concluir que a cada morte e nascimento seria vamos dizer assim, um passo a mais no sentido horário ou anti-horário no Mahapurusha? Sim. Por exemplo, eu sou ascendente em Áries, na próxima vida seria ascendente em Touro, por exemplo. Ou não é bem assim? Não, necessariamente não. Não necessariamente, né? Não. Dependendo da questão da evolução da alma, né? Porque veja bem. Minha evolução como alma, eu nasceria, se eu caso voltasse, nasceria numa configuração adequada ao meu grau de evolução, né? Que poderia ser qualquer coisa, qualquer configuração representada no Mahapurusha. Exatamente. Por exemplo, se eu digo para você, por exemplo, que são 7 horas e 20 minutos, ótimo. Eu tenho uma localização relativamente exata. Agora, em qual momento dos 20 minutos nós estamos? São 60 segundos. Então, são 7 horas, 20 minutos e 14 segundos. Se você passar um pouco mais de tempo, são 7 horas, 20 minutos e 15 segundos. Entendeu? Então, você pode vir nessa vida o seu personagem configurado com ascendente em touro, num certo ponto de touro. Dependendo do quanto você faz de evolução, no próximo personagem você vem com as mesmas características com o ascendente um pouquinho mais para frente. Entendeu? Cada pedaço do espaço compartimentalizado para poder facilitar a nossa racionalização, esses pedaços não significam necessariamente uma vida, né? Um personagem. Às vezes uma pessoa precisa de vários personagens para percorrer aquele espaço. É um jogo, né? É uma corrida. Então tem corredores que são mais lentos, corredores que são mais hábeis. E aí vai depender da habilidade do corredor para percorrer o caminho. Se o corredor for muito distraído e tal, aí ele fica ali o tempo que for necessário. Tem aquela história que da casa 8 para frente, já o personagem já percorreu aí mais de meio caminho. Sim. Então isso aí também, mas isso aí não é tão real, tão verdadeiro assim, essa informação, então. Você volta na casa 10 e retornar, não é retornar, ir para casa 2, 3, dependendo do... Você diz que a pessoa fica girando no zodíaco? Isso, exato. Enquanto está nascendo e morrendo, está girando no zodíaco. Sim, está nascendo, tá girando no zodíaco, ok. Mas enquanto ela gira centenas de vezes no zodíaco,
o ponteiro das horas vai aumentando também, ou seja, ela vai assimilando o coeficiente de conhecimento e ela vai progredindo dentro da série em que ela está. Não, entendi. Ok. Entendeu? Vai ter o ponteiro das horas, tá É certo? isso. O Atma Karaka é o ponteiro das horas, né? E a alma pode dar, digamos assim, 200 voltas, ou seja, ela pode viver 200 personagens, e aí o ponteiro das horas, clique, sobe um pouquinho. Aí vive mais 500, aí clique, sobe mais um pouquinho. Ela vai girando, 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 e o ponteiro das horas também vai acompanhando o ritmo. Chega uma hora que chega a um certo nível das horas giradas, que o jogador se cansa, fala, o que eu estou fazendo? O que é isso? Eu tô meio que tá dando uma sensação de mal-estar, tá dando uma sensação de confusão. O que está acontecendo? É quando chegou num certo nível do ponteiro das horas que deu a hora do almoço. É como o trabalhador, ele está trabalhando, ele, nossa, eu tô com uma fome. Mas por que eu tô com fome? Quem sabe é porque está chegando a hora do almoço, tipo meio-dia. Vai que é isso, né? Então, quando ele olha para o relógio, é mesmo, falta meia hora. Então, significa, por que eu estou com fome? Daqui a pouco é a hora do almoço. É mais ou menos assim que acontece com a alma. Ela fica lá girando, 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 não dá fome. Girando, gira, gira, gira. Quando chega num certo ponto da evolução, dá um vazio no estômago, não, no coração. Que aí a gente está falando de questão de evolução. A metáfora é, lá na fábrica, ou lá no trabalho, dá um vazio no estômago. Mas na existência dá um vazio no coração. Esse vazio no coração significa que chegou a hora de almoço. Tem que dar uma pausa para se alimentar de outra forma. Não dá para continuar girando feito uma barata tonta que não está dando mais certo. Entendeu? Então, o sol, certo? Ele é um manancial muito grande, ok? E por isso, ele é o início e ao mesmo tempo ele é a parte final do retorno. Então as almas, elas são manifestas e o criptograma que define isso daí, é o criptograma que demonstra isso aí, é o Sol. Então, como um fóton, né, a alma sai e ela vai até afastar-se ao máximo do Sol. O Sol representa o absoluto, Deus. Tá? Então a consciência vai o máximo distante possível, lá na frente. Quando chega lá na frente fica escuro. Aí ela então ela vai retornando aqui esse movimento. Tá? E esse movimento que a alma faz, que ela sai do absoluto e vai até onde ela vai explorando, né, aqueles princípios de poder, né? Esse tempo que a alma vai e volta, porque ela não consegue sair da gravidade de Deus. Ela sempre transita dentro da gravidade de Deus. Então, por exemplo, um planeta, né? Ele está girando ao redor do Sol. Ele vai lá longe do Sol, mas depois ele retorna. Né? Você pode ver, por exemplo, Plutão, Netuno, a Terra, todos os planetas. Tem uma parte em que eles chegam pertinho do Sol e uma parte em que eles ficam mais longe, né? Tem planetas que passam... É a elipse, né? É a elipse. Tem planetas que passam perto do Sol, depois vai lá na frente, mas depois retorna. Asteroides, por exemplo, né? Tem esse comportamento aí. Então, desculpa aí, pessoal. Então, a alma também faz essa elipse, tá? De evolução. Ela sai do absoluto, vai lá na frente, quando chega lá na frente fica frio, fica vazio, fica meio desesperador, então ela sente a necessidade de calor, de nutrição, então ela vai voltando aos pouquinhos, gradual. Esse processo, a gente está falando de uma quantidade tão grande de vidas e personagens que nós chamamos isso de tempos imemoriais, porque se for fazer a regressão de quando isso começou, dá um bug, passa de um Google. Então buga o sistema de armazenamento de dados e explode tudo. Então, para não acontecer esse pane total, nós chamamos a quantidade de vidas vividas pelas almas de imemorial, de quantidade imemorial ou de tempo imemorial. Não dá para fazer o rastreio disso, só dá para saber que é muita coisa, tá? Para facilitar, para não ficar perdendo muito tempo. Então,
Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte, o que dá não dá para rastrear a quantidade, né? Mas dá para rastrear a localização do jogador, tá? Então é isso que a gente vai começar a fazer a partir de agora, tá bem? Começar a verificar, a explorar a localização de cada alma. Então nós vamos usar o equipamento para fazer rastreios e verificar a localização de cada um, tá? Como cada um de vocês estão numa série específica do jogo, então vocês poderão se localizar. É uma autolocalização. E essa autolocalização é autoconhecimento. Tá certo? Muito bem. Agora eu vou parar por aqui, né? São 6 horas e 10 minutos. Se alguém quiser complementar de alguma forma ou, enfim, falar alguma coisa, a gente... Eu tenho uma pergunta, Deva. Sim. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, assim como, né, existem milhares de seres como nós, não assim, mas também existem vários universos, né? Então, assim como nós temos o Aká, existe algum rastreador do planeta Terra no meio de tudo isso? Como você falou, de repente a gente pode encontrar outros planetas solares que possam ser inferiores, ou assim como tem outros superiores. Então, assim como nós, os planetas também têm um Aká. Tá aí uma pergunta interessante. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro eu preciso entender melhor a pergunta. Me pareceu uma pergunta interessante, mas eu estou um pouco... assim, fui pego de surpresa aí nessa... Eu nunca pensei por esse ângulo aí, né? Nunca observei por esse ângulo. Pode ser que haja, né, uma funcionalidade sim. Porque a gente está de acordo com o nosso planeta. Tá, quem utilizaria? Qual seria a funcionalidade? Quem utilizaria esse recurso? Só alguém que estivesse de fora do sistema solar, talvez. É isso? Sim, seria uma análise externa. Então haveria um localizador para a Terra. Claro, porque senão como é que os devas conseguiriam rastrear as colônias, né? Então deve ter um sistema que rastreie os óvulos férteis. Os devas têm essa tecnologia. Por isso que eles conseguem chegar até os óvulos, até as colônias, que são a Terra. Então esse rastreador, ele permitiria aos observadores... Ele teria graus, né? Ele teria graus. Os planetas. Ele daria graus para os planetas. Assim, por exemplo, de acordo com o Espiritismo, a Terra é um planeta em regeneração, mas tem outros planetas mais evoluídos e outros planetas mais inferiores. Então, uma forma que eles classificam o planeta Terra é um planeta em regeneração, que veio de provas e expiações e está indo para a evolução, uma evolução. Certo. Então, isso é uma forma como eles localizam o planeta Terra, classificam... É uma classificação, mas não necessariamente uma localização. Mas o Aká, por exemplo, eu sou do planeta Lua, eu estou me subclassificando, me classificando, entre aspas, como... Ah, tá, entendi, Lima, eu entendi. Talvez o que você esteja querendo colocar, vamos ver se eu entendi, é a classificação em termos de grau evolutivo de cada série. Por exemplo, se Saturno é uma série superior à Lua, ou se Mercúrio é uma série inferior a Marte, por exemplo. É isso que você está querendo falar? Isso foi uma segunda. A primeira eu acho que você pegou. Era para saber mesmo se a Terra, se os planetas têm algum rastreador próprio. Assim como nós temos os nossos rastreadores. Então, se houver, porque eu acho que deve ter, porque faria todo sentido ter, esse rastreador não seria... Os números. Ah? Não são os números, a numerologia liga cada planeta a um Não, número, não, porque veja bem, não. Porque olha só, racionalmente falando, esse rastreador para nós não seria útil, ou seja, não seria funcional. Porque esse rastreador seria útil para quem? Seria útil para quem está de fora e precisasse observar o grau de evolução da Terra, por exemplo, ou de outra Terra, comparar
o nível de evolução da comunidade dessa colônia com o nível de evolução da comunidade daquela colônia. Então alguém que estivesse de fora poderia fazer essa configuração. Então, que existe, que pode haver um programa assim, eu acho totalmente plausível porque seria funcional. Mas, do nosso ponto de vista, não seria útil. De certa forma, não seria útil. Tudo bem. Pode ser que seja. Eu vou dar uma olhada. Até porque a gente nem sabe, nem conhece os outros planetas solares. Então, qual seria a utilidade de saber do nosso se a gente não tem nenhuma referência? Então, mas foi uma curiosidade. Então, porque veja bem, como astrólogo, por exemplo, se houver um outro sistema solar, quando a Terra, né, quando nós encontrarmos outro sistema solar que tenha uma outra civilização, eu vou ficar imensamente curioso para saber como é que eles utilizam o recurso de astrologia no ambiente deles. Claro, como astrólogo eu vou querer saber como é que eu vou analisar aquele nativo local a partir daqui. Aí sim seria funcional um rastreador nesse nível. Mas é uma coisa que de repente talvez esteja fora, talvez, né? Não estou jogando fora esse recurso, mas que talvez seja um recurso que assim, de longo prazo, né? Aparentemente, eu não estou afirmando isso, mas me parece que é um recurso que é interessante, mas ele não seria funcional para nós no momento, né, em que a gente está. Até porque é uma coisa de muito longo prazo, aparentemente. E nós estamos tentando nos localizar aqui agora. Então, apesar de que a gente precisa manter um panorama amplo, nesse momento a gente vai precisar ficar meio hiperfocado aqui no nosso sisteminha, né? Vamos ter que ficar meio que condicionados ao nosso sistema no momento. Mas a pergunta é interessante, eu vou dar uma olhada, porque pode ser que tenha alguma informação sim, tá? Muito bem. Então são 6 horas e 15 minutos. Vamos migrar, não é? Vamos fazer a nossa migração aí, né? Já que a gente não pode sair do universo, pelo menos podemos sair da sala, né? E entrar na outra. Tá, pessoal? Muito bem. Eu vou deixar aqui gravado isso daí, eu vou gravar, vou transferir e vou passar para vocês lá do outro lado, tá? Não vou liberar o vídeo para aqueles que quiserem rever o vídeo. Vou liberar aí no grupo, talvez hoje ou amanhã eu já passo para vocês, tá bom? Namastê, Hare Krishna, foi um prazer revê-los novamente, senhoras e senhores, Anali, Bhakta Gandiva, Joana, Márcia Regina, Raquel Rezende, Renata Magna, Tula Cipuja, Hare Krishna, Namastê, e a gente se vê logo mais. Namastê, Deva, namastê, pessoal. Namastê. Namastê.